Olá pessoal, qual é o maior medo quando a gente fica velho? A gente fica envelhecimento, fica idade. Qual é o maior medo? O maior medo é ter a doença, né? O que é o maior medo de faltar? É falta de dinheiro, lógico, né? A China também falava assim, duas coisas quando envelhecer: não ter doença e não falta o dinheiro. Mas doença grave como infarto, AVC, né, artrite, artrose, Parkinson, Alzheimer, normalmente eles vêm já era tarde. Quando você percebe que está doente, não tem mais luxo de dizer que eu estou bem, né? Você já tem que correr atrás essa doença, a gente fica assustado, surpreendido. Se o corpo pudesse avisar a gente antes de ficar doente, tipo, Zé, você vai ficar doente, toma cuidado. Se o corpo pudesse avisar a gente, então existe, na verdade, uma fase antes de você ter alguma doença grave, né? Antes de ter doença grave, o corpo tem um processo chamado inflamação crônica. Se você nunca ouviu falar, você precisa prestar mais atenção desse vídeo. Inflamação crônica, ele tem sinais. Então, se você passa uma fase de inflamação crônica, depois pode ter doenças graves. Então, e se você evita essa fase, já entrada nessa fase de inflamação crônica, fica muito legal. Como que você sabe? Você pode prestar atenção se tem muito cansaço, fadiga, as dores, né? Dor de cabeça, dor no corpo, dor na articulação. Você precisa investigar. Você não vai falar simplesmente, é porque alguém tá com inveja de mim, não? Você precisa procurar disso, né? A insônia, né? Aumento do estresse, aumento da pressão, aumento da glicemia, tudo nessa parte pode indicar que você está com inflamação crônica. E se você fazendo o exame fala assim, tem alguma coisa que eu posso ver no meu exame? O médico solicitou? Sim. Então você presta atenção do PCR, proteína C reativa, ferritina, insulina em jejum, né? Insulina em jejum, normalmente, você precisa verificar junto com a hemoglobina glicada. A gente queria ver se você tem a resistência insulínica, né? O quarto, normalmente, muitos médicos não solicitam. Homocisteína. Então, você precisa falar para seu médico acrescentar essa item de verificar como está a minha homocisteína. Porque aí você consegue verificar se você está com inflamação crônica ou não. Quando você tem esses 4 exames em mãos, um desses aumentou muito, então você está em inflamação crônica. E se os 4 tudo são altos, aí sim, você está quase ficando doente grave. E aí esse é um aviso, né? Esse aviso para você vai ter doença, né? Então, agora, se você já sabe, né, essas 4 itens está alto, então você já tem certeza, você está com inflamação crônica. Então, como que a gente reverte essa fase para não ficar doente, né? O importante é que eu faço alguma coisa para não ficar doente. Então, são várias situações que a gente pode contar. A primeira, você começa a mudar sua dieta, né? Dieta rica em ômega 3. Quem são ômega 3? Peixes, fruto do mar, né? Muita gente fala assim, eu detecto peixe, não quero fruto do mar, detesto. Aí você pode suplementar ômega 3, né? Então você precisa ter uma relação entre ômega 3 e ômega 6. Se essa relação de cada um ômega 3 corresponde a 6 até os 10 ômega 6, tá tudo bem. Agora, se ficar ômega 6, essa ômega 3 ou ômega 6 ficar 1 a 20, 1 a 30, 1 a 40, então você certeza está inflamado. Então, o que tem ômega 6? Carnes, né? Outras proteínas. Ômega 3 só existe essas peixes, né? Mas também existe azeite, né? Existe alguns óleos vegetais também, só que é muito baixo. Por exemplo, linhaça, azeite, esse também tem, mas você precisa suplementar. Se você não come fruto do mar, você precisa suplementar ômega 3 para aumentar a sua ingestão. E aí você muda essa taxa, muda a inflamação crônica, né? Segundo, os dietas baixo de açúcar, baixo de carboidratos e menos processados. Tanto processados tem gordura saturada, né? Piora a situação de inflamação. Também o açúcar é uma inflamação agente direto, né? Muita gente fala, esse açúcar é o quê? Muitas farinhas, muitos arroz, muitos mandioca também inflamam, porque tem teor muito alto de glicemia, né? Frutas diretamente, mel, açúcar direto, doces, então você precisa
controlar. Você precisa controlar essa pico de glicemia, porque açúcar diretamente inflama articulações, inflama vaso sanguíneo. Então, inflama todo lugar. Você é composto de vasos, né? Ele mela o seu sangue, inflama todo lugar onde ele passa, se a glicemia passou o seu limite. Então, você precisa saber mudar essas dietas, né? Mudar dietas. Mesmo a pessoa fala, eu não tenho como controlar minha vontade de comer doce. Então, você precisa aprender a controlar, né, dessa parte. Para compensar disso, tipo, mas eu estou com glicemia alta, se você é sedentário, está fazendo exercício, então você pode acrescentar os exercícios, né? Isso é ótimo, né? Você precisa aumentar a atividade física para você gastar mais energia. É uma ótima situação. Você absorve mais oxigênio, né? Tem mais oxigênio, tem menos de inflamação, né? O próprio oxigênio é anti-inflamatório também. E você também diminui, pelo exercício, diminui essa glicemia alta, esse pico de glicemia, né? Além de controlar a dieta. O quarto situação que você pode acrescentar os chás, né? Eu fiz um live com o Dr. Gabriel Azini, a gente falou muito de chás. Então tem chás de cúrcuma, gengibre, sucupira, cardo diabo, unha de gato, erva parieira. Essas são para inflamações esqueletos, né? Existe inflamação também dos vasos, então tem castanha da Índia, melão São Caetano, suco de cebola, tem essas partes para diminuir, né, essa inflamação dos vasos, da glicemia também. Então você pode pensar nessas partes também. E quinto cuidado que você precisa fazer é gerenciar seu estresse. Quando você estresse aumenta, você aumenta cortisol, aumenta a homocisteína, você aumenta a inflamação, né? Na verdade, o estresse pode ser o grande vilão de essa época, né? A época digital. Tem muita informação e há muito estresse. Então, quando esse estresse você não consegue gerenciar, provavelmente pode piorar muito a qualidade de vida. Por último, você precisa cuidar o sono, né? Gerenciar seu sono, gerenciar seu estresse, gerenciar seu sono. O próprio sono, se está dormindo, melatonina é anti-inflamatório, antioxidante, né? O processo que você falta de sono, você inflama. Se você está inflamado, o sono é muito importante, você precisa dormir para o organismo desinflamar você durante o sono. Por último, se a pessoa fala, eu já fiz tudo isso, não melhora, então existe um suplemento. Quais são os suprimentos anti-inflamatórios? Quais são suprimentos para inflamação crônica, né? Para você não ter doença? Primeiro é metilfolato prêmio. Por quê? Metilfolato prêmio tem metilfolato, meticobalamina, piridoxina, que é a vitamina B6. Os 3 Bs já diminuem a homocisteína. Além de desinflamar a renovação celular, ele também baixa a homocisteína. Então, isso é um efeito quase imediato, né? Segundo suplemento que eu recomendo muito, que você não pode faltar, é redução de glicemia. Se a insulina dá alto, porque você tem a resistência insulínica, você tem pico de glicemia, né? Apesar que a pessoa fala assim, mas glicemia em jejum está baixa, mas insulina está alto, você pode verificar a hemoglobina glicada deve estar alta. Então, apesar de manhã estar baixo, mas você pode ter vários picos de glicemia alta durante o dia. Isso também causa inflamação, né? O último suplemento, o terceiro que eu recomendo muito nesse suplemento é composto anti-inflamatório, que é feito de sucupira, cardo diabo e unha de gato. São 3 anti-inflamatórios naturais e é muito potente. Eu vou colocar o link embaixo, quem precisar, você pode experimentar nesses suplementos para melhorar essa situação de inflamação crônica, essa fase, né? Fase antes de ficar doente, para não ficar doente. Comenta aí embaixo se você já conhece, se você já tem conhecimento de inflamação crônica, se você já sabe o que é inflamação crônica, se você já tem essa experiência de anti-inflamação, compartilhe a sua experiência com outras pessoas, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado, eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.